Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu tava aqui procurando ovos de cocá e aí eu comecei a lembrar da época que quando eu me casei, eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo de casamento. Sim, eu vou falar de casamento, porque já que os ovos de cocá não deram certo, eu vou falar de casamento. Estou aqui hoje para contar a minha história de vida, uma história de muito sofrimento, muita luta, mas muita superação. Talvez a minha história se coincide com a sua, talvez a minha história te inspire, talvez você esteja passando pelo mesmo problema que eu passei e isso venha te motivar de alguma forma. Eu espero muito que isso aconteça. Já tem outro vídeo aqui que eu conto como eu encontrei o Edmilson. Então é uma história bem engraçada, um tanto engraçada. Eu vou deixar aqui abaixo linkado, que é essa história de como eu encontrei o Edmilson. Eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhar e deixar aqui nos comentários o que foi que você mais gostou, qual foi a parte que mais te tocou e quanto isso edificou aí para a sua vida. Então vamos lá. Eu namorei pouco tempo com o Edmilson, namorei mais ou menos um mês, eu terminei com ele porque ele bebia muita cachaça, né? Ele era quase alcoólatra. E eu falei, gente, eu não quero isso pra mim, porque ele era muito bom, ele tinha vários aspectos assim que me encantava, mas o fato dele beber, eu falei, gente, isso é a gota d'água, isso eu não dá pra suportar. Já pensou eu casado com um homem caído lá bêbado? Sangue de Jesus tem poder. Eu falei, Senhor, não combina comigo, não combina, não quero. E eu terminei, e ele conversando com a minha mãe, conversando com as pessoas da igreja, que ele já sabia que eu era evangélica. E aí ele decidiu, né, fazer essa decisão de mudar de vida, de deixar Deus entrar dentro da vida dele. E ele foi liberto totalmente do vício da bebida, graças a Deus. Nunca mais bebeu, para a honra e glória do nome do Senhor. E aí, depois de uns 2 meses, a gente casou. E o nosso casamento foi muito rápido, tanto é que na época todo mundo achou que eu tava grávida, porque tipo assim, eu namorei pouco, né, e eu falei, eu não vou ficar enrolando, Edmilson é o homem, eu quero que ele seja o pai dos meus filhos, então eu decidi casar assim, bem rápido, tanto eu como ele, né. E quando a gente decidiu casar, detalhe, eu trabalhava e ele também trabalhava. Mas nem eu e nem ele tivemos um preparamento, tipo assim, eu vou economizar para quando eu for casar. A gente não teve isso, na verdade, nós nem passou isso pela nossa cabeça. E quando a gente foi casar, eu falei, Edmilson, nós não tem nada, cara. E ele disse, pois é verdade, nós não tem nada. Mas era tanto amor, a gente queria tanto casar, que eu falei, a gente casa sem nada mesmo, né? Pra que as coisas? A gente só precisa do amor. E foi isso que a gente fez. Não teve festa, eu casei só no cartório, tá? E eu tava trabalhando, na época eu era estagiária, porque eu tava terminando a minha faculdade, então eu estagiava numa empresa. E eu tava estagiando, pedi pro meu chefe, falei, olha, eu preciso ir ali casar. E ele disse, o quê? Você vai casar hoje? Falei, olha, tá marcado para 5 horas, cara, eu preciso sair mais cedo. Aí todo mundo já ficou assim, né? Meu Deus do céu. E eu até tinha conversado com o Edmilson naquela época, eu falei, Edmilson, a gente poderia fazer uma festa para ver se a gente ganhava alguns presentes. Olha só a ideia. Mas aí a gente foi pôr na ponta da caneta, eu falei, vai que todo mundo vai só para comer, né? Então, e aí a gente não ganha presente nenhum, ainda vai ter a despesa enorme dos comes e bebes, enfim, da festa, né? Eu falei, não vamos fazer festa, vamos pegar, vamos economizar um pouco e comprar algumas coisas já para nossa casa, né? E aí a gente casou naquela tarde de sexta-feira, no dia 14 de abril de 2007. E quando eu saí do cartório, voltei pro serviço, o povo, você casou? Eu falei, casei, foi rapidinho. E foi muito rápido mesmo, a gente chegou lá, só assinou os nomes, foi muito rápido. Na época, eu lembro que a gente ainda economizou um tanto, porque o casamento é pago, né? Caraca, é caro pra caramba. Talvez você aí tá querendo casar e sabe o tanto que o casamento é caro, e realmente é caro. E eu voltei a trabalhar, ele voltou a trabalhar também, ele foi de moto, eu fui de bicicleta, olha só. Ele chegou lá de moto, depois que eu cheguei de bicicleta, né, na roupinha que eu tava, cabelo preso, rabo de galo, toda suada.
E eu falei, vamos casar? Vamos casar. E a gente trocou as alianças ali mesmo. Gente, você não tem noção como foi. Eu tirei a aliança, não teve foto, teve nada. Depois que a gente tirou umas fotos assim, eu arrumada, né? Passei uma maquiagemzinha, mas eu mesmo que me arrumei, vesti um vestido e depois a gente tirou umas fotos até pra ficar de recordação. Mas lá na hora foi desse jeito que eu tô contando. E aí, quando a gente chegou em casa, minha mãe tava pro sítio dela. E quando ele foi embora trabalhar, eu fui embora. E aí quando foi à noite, eu falei assim, agora nós estamos casados, você vem aqui pra casa. Porque nós nem pensamos, sabe por que a pessoa não pensa assim, onde é que nós vamos morar, né? Como é que vai ser essa vida? A gente só queria casar, a gente só queria pôr os nomes lá e acabou a conversa. E aí minha mãe chegou do sítio dela, era mais ou menos, eu tava lanchando, eu tinha acabado de chegar do serviço. E eu disse, mãe, eu me casei. E ela disse assim, menina do céu, aí já foi apertando, né? Você tá grávida, tá ficando doida. Como é que você se casou? Que é desespero de mãe, né? Eu falei, não, mãe, tava na hora, eu tô com 27 anos, eu tinha que me casar. E aí logo ele chegou em seguida e foi tomar café também, a gente ficou conversando. Aí a minha mãe deu a sugestão, olha, vocês ficam aqui em casa até vocês arrumar as coisas, que como é que vocês casou assim? Meu Deus, que loucura, isso é um absurdo. E meu pai também falou, né, aquela coisa de pai e de mãe, que tipo, eu com 27 anos e minha mãe disse que eu não poderia me casar daquele jeito. Eu falei, mãe, não tem dinheiro pra fazer festa, a gente não tem dinheiro pra nada, a gente lutou um tanto, teve que trabalhar um mês pra poder pagar o casamento, então deixa nós ficar casados, pelo amor de Deus. Foi desse jeito. E ali o Edmilson falou, não, então eu vou trazer as coisas pra cá. E levou as coisas lá pra casa da minha mãe, umas coisinhas, umas roupinhas e tal. E dentro de um saco, e a gente ficou morando na casa da minha mãe 3 meses. E aí tinha meu irmão, a casa da minha mãe era muito boa, né, tudo de bom. Só porque assim, a gente não tinha privacidade, a gente não tinha nossas coisinhas. Mas aí durante esses 3 meses a gente dormindo numa cama de solteiro. Eu e o Edmilson dormindo na cama de solteiro, na minha cama de solteiro. Porque a gente não tinha uma cama. Aí depois que a irmã do Edmilson, é o Zeni, aquela que eu fui na casa dela, que tem vídeo aqui, eu mostrando eu lá na casa dela em Paraíso. Ela deu uma cama para ele de casal, que até hoje é a nossa cama, é essa, nunca mudei de cama. E ela deu também um guarda-roupa, que até hoje está aqui. Eu tenho o meu closet, mas o guarda-roupa que ela deu é de madeira pura, lá de 1930, era do tempo da tataravó dela. E o guarda-roupa tá novinho, porque é madeira pura, ele pesa 150 toneladas. E aí, depois que ela deu, depois que a gente mudou para uma casa, né, que aí eu falei, mãe, foi muito bom estadia aqui na casa da senhora, a comida da senhora é muito boa, mas a gente precisa do nosso canto. E aí nesses 3 meses a gente deu uma economizada, porque tanto eu como ele trabalhava. E aí a gente fez aquela economia bacana e a gente conseguiu comprar algumas coisas. Algumas coisas o quê? Comprar copo, comprar panela, a gente comprou um fogão usado. Minhas amigas, quando viram que eu tinha casado mesmo, de verdade, né? Elas falaram, Fran, tu é louco, como é que tu fez isso? Eu falei, menina, é muito simples, é só tu ir lá e pôr o nome lá no cartório e assinar e pronto, tá casado. É desse jeito casamento. O buraco é bem mais embaixo, né, gente? E aí elas compraram a Marta Lidiane, a Ellen, a Graciele, elas compraram umas roupas de cama, compraram toalha e me deram, que até hoje eu tenho, gente. Aí eu canto aquela música, aquele hino, que Deus é esse, né? Que o povo de Israel, eles andaram 40 anos no deserto e não estragaram a roupa. É igual aqui em casa, desse jeitinho. Então assim, e foi assim o meu início do meu casamento. Aí depois de 3 meses eu fui morar em outra casa, que era pertinho da casa da minha mãe. E a gente ficou morando ali e a gente foi comprando as coisas aos poucos. A primeira coisa, aí foi quando a irmã do Edmilson deu essa cama e esse guarda-roupa pra ele, que até hoje a gente tem, que até hoje a gente usa, né? E foi quando a gente começou a nossa vida mesmo de casado. E no início, gente, como a gente não tinha nada vezes nada, né? Foi muito complicado, muito complicado. Meu Deus, o primeiro ano de casamento, eu não gosto nem de lembrar, porque eu pensava em separar toda hora. Toda hora eu falava, meu Deus do céu, Senhor, eu orava 24 horas, falava, Senhor, me ajuda, porque não vou dar conta. Porque além da gente não ter nada, a gente ainda tinha dívidas, né? Tinha as contas para pagar, tinha que pagar água, energia, tinha que comer. Cara do céu, esse negócio de casamento, se tu não tiver uma estrutura, um psicológico bom, tu né?
E eu falei, Senhor, aí eu falava, meu Deus, me ajuda, Senhor, porque eu casei, eu não vou descasar, porque a gente tem dinheiro, porque a gente não tem as coisas, e realmente não tinha nada, gente. Não vou nem repetir para não ficar repetitivo aqui, né? Mas assim, Deus, na sua infinita misericórdia, né, foi nos ajudando e sempre Ele providenciava tudo. Com 1 ano de casado, o Edmilson pega e fica desempregado. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Ele ficou desempregado, aí só eu trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar em 2 serviços, porque eu trabalhava até 2 horas em um serviço, que era o estágio, e nas outras horas eu trabalhava numa empresa de cobrança. E nessa empresa de cobrança... eu recebia pelo que eu conseguia cobrar. Ou seja, eu recebia comissão. Cara, eu era péssima para cobrar, porque eu ligava pro povo para cobrar, o povo ia contar a história e eu chorava com o povo, era aquela bagunça, sabe? E eu dizia para ele, não, paga essa conta outro dia mesmo, porque não tem condição, sua vida tá pior do que a minha 1000 vezes. Era desse jeito, tanto é que eu trabalhei pouco tempo nessa empresa, que eu não fui eficiente de jeito nenhum. Mas graças a Deus, o tempo que eu fiquei ali, o Senhor foi nos abençoando, a gente vai adquirindo experiência, tudo isso é experiência, gente. Porque quando eu fui para essa empresa de cobrança, eu aprendi muito, porque eu achava que a minha vida estava ruim. E Deus me colocou lá para eu ouvir as lamentações das outras pessoas, porque tem pessoa muito pior que a gente. Às vezes a gente pensa, cara, eu tô no fundo do poço, aqui tá só a lama, aqui tá tudo escuro, aqui não tem nada. Mas eu te garanto, tem gente numa situação muito pior do que você. Muitas das vezes o nosso problema é só um problema financeiro, como toda a vida foi o meu. Só que tem gente numa situação pior, tem gente que não tem saúde, tem gente que está numa depressão. Então, assim, isso é coisa muito pior do que uma crise financeira. Por que Deus permite a crise financeira? Eu vou explicar agora para vocês, para que a gente saiba administrar, porque Deus tem uma bênção muito grande aqui para dar para a gente, e a gente está aqui e não sabe administrar as finanças. Então a gente passa o maior perrengue, passa a maior fome para a gente poder saber administrar, para que Deus venha aqui com aquela bênção grande e nos dê aqui. Vocês estão entendendo? Então é isso que acontece. Então tudo que a gente vive na nossa vida é Deus que traça esse caminho para nos elevar para um lugar mais alto. Então no começo do meu casamento, gente, o que era aquilo? Era luta, luta, luta. Aí o Edmilson ficou desempregado. Aí eu saí desse emprego, saí do estágio, fui trabalhar no posto de combustível, porque o salário era um salário mínimo. Era um salário mínimo. Eu falei, vou pra lá, porque vai dar certo. E lá eu fiquei 10 anos até vir trabalhar diretamente aqui no sítio. Vocês já conhecem minha história. Você que tá chegando agora, que impactou aí pelo título, ou me viu aqui no meio do mato, com as minhas vacas ali atrás, tem outros vídeos que eu conto sobre a minha vinda aqui pra roça, que eu conto sobre também como eu conheci o Edmilson, né, que é uma história muito engraçada. Então vou deixar tudo linkado aqui pra você dar uma bisoiada, tá bom? Mas então, e aí detalhe, gente, no começo do casamento, naquele primeiro ano, eu pensando em separar o Edmilson também, porque ninguém dava conta, né? Era fome misturado com tribulação e com conta. Como é que dava conta de um trem desse? Aí eu tive uma solução, eu falei, vou engravidar que todos os problemas estão resolvidos. E aí eu não engravidava, olha só a frustração. Gente, a gente sorri hoje, mas na época vocês não tem noção do tanto que a gente chora, né? Tanto que eu chorei. Tô só a ruga, eu falo, meu Deus, tem misericórdia, essas rugas é lá de antigamente. Mas assim, a gente, o que aconteceu? Eu falei, Edmilson, a gente precisa ter um filho. Se a gente tiver um filho, tudo isso vai mudar. Não tinha dinheiro para cair morto, não tinha dinheiro para nada, meu Deus, não tinha nada dentro de casa, não tinha móveis, não tinha nada, a casa era aquele vazio. Minha sala, quando eu me mudei para essa casa, ela era uma sala bem grandona, assim, que cabia, sei lá, 4 sofás. E ela não tinha, ela era tão grande que ela dava eco, porque não tinha nada dentro dela, gente. Ela dava eco, a gente conversava na sala, ficava aquele eco, sabe? era muito engraçado. Mas depois, com muito tempo, que a gente conseguiu comprar um sofá usado e deu certo. E assim, eu falei, eu quero engravidar, a gente tem que ter um filho. Nossa, se a gente tiver um filho, a gente vai ser as pessoas mais felizes da face da terra. E cadê que esse menino não vinha? Aí a gente começou a fazer tratamento. Então, toda aquela dificuldade sem dinheiro, aí a gente começou a organizar o nosso dinheiro para quê? Para fazer o tratamento. Não era para comprar móveis, nem roupa, nem sapato, nada, gente. Era para fazer o tratamento, porque não tinha tratamento em Guaraí, só tinha em Palmas. E quem já mexeu com esse negócio de gravidez sabe tanto que isso é caro, né? Então eu ficava sem comer. Eu ia para Palmas com um pacotinho de bolacha, porque era o que tinha para comer. E eu comia aquela bolacha e falava, agora eu vou chegar em Palmas, fazer o exame
E sabe lá Deus que hora que eu vou vir na van, porque a van lotada, não sei o que, não sei o que. Então era desse jeito e foi desse jeito várias vezes. Esses dias eu indo pra Palmas com a minha mãe, a gente de carro, no ar-condicionado. E eu falando, mãe, que vida boa é só. Quantas vezes eu vim pra Palmas de ônibus, aquele ônibus lotado, cheio de gente. E eu sem comer nada, porque o dinheiro que tinha era o dinheiro da passagem. Então vinha, porque aquele dinheiro da passagem, andava em Palmas a pé igual uma condenada, sabe? Por quê? Porque não tinha dinheiro para pagar o coletivo lá para ir para os lugares. Muita luta, gente, muita luta. E aí a gente naquela motivação de engravidar. E a gente ficou nessa motivação toda de engravidar aproximadamente, sei lá, economizando todo o nosso dinheiro. A gente economizava para fazer o tratamento para engravidar. Não engravidamos, como vocês sabem, tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô mostrando a barriga tá grande, mas não é fia, é só gordura mesmo, sabe? Mas a gente não engravidou, então assim, a gente... Ah, Fran, então você desistiu de engravidar? Não, a gente parou com o tratamento, porque haja dinheiro, né, gente? Hoje a gente pensa assim em engravidar, logicamente, a gente ora e coloca nas mãos de Deus, porque toda essa experiência que eu tive, o que eu tenho pra dizer pra você? Deus... Ele nos prepara, como eu disse, da questão das finanças. Então, assim, tudo isso que eu aprendi com essa questão financeira, com essa questão da gravidez, que não engravidei, é Deus me preparando, nos preparando para algo maior. E a gente não pode atropelar os planos de Deus. Quero sim ir no médico, sempre vou no médico, tá? Pra ver se tá tudo ok, se tá tudo normal. E mesmo assim eu falo, Senhor, tá nas tuas mãos, na hora certa, é porque tudo é na hora certa de Deus, né, gente? Quando a melhor coisa é a hora certa de Deus. Resumindo, para finalizar, a gente passou por toda essa luta. Meu pai viu a nossa luta, viu que a gente tava, tipo assim, não tinha nada e ainda era endividado e ainda tinha esse desejo de querer engravidar. Era luta, viu, meu povo? Meu Deus do céu, sei nem como é que nós sorria. Mas sorria e tinha muita fé em Deus. Uma coisa que a gente nunca perdeu foi a fé em Deus. Então todos esses problemas nos alicerçaram. Era como se a gente tivesse assim, ó, alicerçado, porque quanto mais problema, mais a gente se fortalecia no Senhor para que a gente se superasse, para que a gente superasse essa crise, né? E aí quando meu pai viu toda essa dificuldade, ele falou, olha, eu vou dar um pedaço de terra que vocês ir cuidar da vida de vocês, para vocês terem o dinheiro de vocês. Foi quando ele nos deu aqui. Então o que aconteceu? Quando a gente veio pra cá, a casa era totalmente diferente. Essa casa agora eu reformei ela ano passado, tá, gente? Não confunda não. Mas a outra casinha que a gente veio, ela não tinha área, não tinha lugar para lavar roupa. O lugar de lavar roupa era no córrego. Córrego, riacho, traduzindo. Então eu falei, Edmilson, eu tenho que ter um tanque aqui. Como é que eu vou chegar do serviço à noite e vou lá no córrego lavar roupa? Tem como, meu filho? Vamos fazer um tanque. Gente, para fazer aquele tanque, com aquela puxadinha né, pra sombra ali e tal, cara, foi um dinheirão, meu Deus do céu, não sei no que a gente gastou tanto para fazer aquilo. Mas a gente não tinha muito entendimento, teve que contratar um pedreiro. Pedreiro, vocês sabem como é que é, enfim. E ali a gente fez essa puxadinha e depois que a gente foi arrumando essa outra casinha, porque hoje a casa tá bem melhor do que era antes, né? Arrumando aos poucos, foi estruturando o sítio para a gente poder ter o lucro do sítio, né? Eu sabia que no começo não era fácil, que a gente ia ter que investir muito. Esse capim verde, tudo isso aqui foi plantado, gente, porque aqui era uma terra seca e vazia, sem nada, tá? Mas aí Deus vai... É como se Deus fosse mostrando pra gente, ó, isso aqui é bom, isso aqui dá certo. E aí a gente vai fazendo as nossas adaptações devagar. Se fosse para eu dar uma dica para vocês, não se precipite, não queira comprar tudo, não queira fazer tudo de uma vez, porque você morre, você acaba com o seu casamento e você fica infeliz, cheio de dívidas. É isso que acontece. Se você tiver um bom planejamento, peça a Deus. Se você não sabe ter planejamento, peça a Deus, Senhor, eu quero saber administrar minhas coisas. Peça a Deus que Deus dá assim. Eu não sabia de jeito nenhum. E Deus me deu essa condição depois de muito quebrar a cabeça, depois de muito bater a cabeça no ferro quente, né? Deus vai dando sabedoria e a gente vai sabendo administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mas assim, no início foi toda essa peleja, foi toda essa dificuldade. E o que eu tenho para dizer para você é que foi muito difícil.
mas quando a gente tem fé e quando a gente tem um amor e quando a gente tem Deus no coração, gente, tudo se transforma, porque diante de todas essas dificuldades que quando eu olho para trás, que eu me recordo, eu vejo Deus em tudo, era Deus em tudo. Eu lembro quantas vezes eu ia para Palmas e às vezes a pessoa me oferecia um café, gente, aquela pessoa nunca tinha me visto, eu tenho certeza que foi Deus que mandou ela ali aquela hora para me dar aquele café, porque eu tava assim, morrendo, né? E a pessoa, Deus mandava, a pessoa falava, você quer um café? Lógico que eu queria. Então assim, tudo Deus providencia, porque Deus está lá no céu e Ele está olhando aqui pra gente, e Ele contempla assim a nossa luta, Ele contempla as nossas lágrimas. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu, ai Fran, mas Deus não me responde. É porque às vezes a gente está se batendo tanto que você não consegue ver a resposta de Deus, porque você está querendo solucionar o problema, e tem problemas que é só Deus para solucionar, e outros problemas Deus nos capacita. Ele vai lá e fala, olha, eu acredito em você, você é capaz de solucionar isso, arregace essas mangas, trabalhe, faça valer a pena, faça alguma coisa. É assim que Deus olha pra gente. Então Deus nos dotou, nos capacitou de inteligência, a gente só tem que fazer o quê? Colocar isso para fora, desenvolver isso. Entenderam? Então, até eu aprender esse processo foi meio complicado, mas eu louvo a Deus, porque Deus, eu sempre falava, Senhor, o Senhor me colocou aqui nessa terra seca e vazia. O que é para eu fazer aqui, meu Deus, que aqui não tem nada. E aí a gente começou a produzir, começou a plantar, começou a fazer as coisas, e as coisas começaram a acontecer. Porque uma coisa que eu te garanto, e assino embaixo, vou chegar até mais perto, tá? Para que você veja as minhas rugas. Uma coisa que eu te garanto é que Deus, Ele vê o nosso esforço. Sempre que você se esforça, que você dedica, que você passa a noite acordado, olha, eu vou fazer isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ficar bem feito. Cara, Deus olha lá do céu e fala assim, eu vou te abençoar, porque você é uma pessoa dedicada e esforçada. Então pare de fazer as coisas meia boca, pare de fazer as coisas, não, vou trabalhar aqui. Isso aqui eu tô trabalhando mesmo pros outros, tô nem aí, vai se lascar pra lá, se vira pra lá, para com isso, faça bem feito. Eu lembro que lá no posto, quando eu trabalhava lá, eu era sorrindo o tempo todo, que eu incomodava as pessoas da minha alegria, e eu dizia, Senhor, eu tô sorrindo porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Eu sorria de felicidade de saber que o Senhor ia me tirar dali. Não que lá era ruim, gente. O posto, pra mim, onde eu trabalhei, o posto Tocantins, ele foi assim, uma escola. Eu saí de lá PhD. Então, mesmo naquela luta ali diária, eu conseguia ter alegria, eu conseguia passar isso para as pessoas, para os clientes que abasteciam ali. Então eu falava assim, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. E foi dito e certo. Demorou? Não é que demorou, a gente é porque é precipitado, né? Mas não demorou não, é tudo na hora certa de Deus. Quando Deus percebe, quando Deus vê que nós estamos prontos para Ele nos entregar a bênção, Ele nos entrega, gente. Mas enquanto nós não ficamos prontos, a gente tem que passar ali no moinho de Deus, né? Deus aquebrantando o nosso coração até nós ficarmos prontos para receber a vitória. Porque senão aquilo que Ele tem para nos dar como vitória acaba sendo maldição, porque a gente não vai saber administrar. Mas era isso que eu tinha para contar para vocês, essa história linda de superação. Hoje eu vivo aqui, eu falo, Senhor, obrigado, porque tudo aquilo que eu passei lá atrás foi uma escola para que hoje eu estivesse no lugar que eu estou. Então, se você está passando por dificuldade, nada na sua vida é em vão. Nada é em vão. Isso aí é uma escola. Deus está te preparando para algo muito maior. Então aproveita esse momento de luta, agradece a Deus, sorria bastante, porque já sorria lembrando que a vitória vai vir, e quando ela vem tão grande. Então se alegra o teu coração, porque quando Deus tem uma bênção para nos entregar, Ele nos capacita, Ele nos molda, para que quando a bênção chega na nossa vida, venha ser lição para outras pessoas, venha ser encorajamento, venha ser motivação para outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui contando o meu testemunho, contando a minha história, como foi o início do meu casamento. Hoje nós passamos luta, ainda passamos,
ainda passamos, mas eu sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque eu sei, assim como Deus foi comigo antigamente, eu falo, eu sei em quem eu tenho crido. Os meus olhos não ouviram falar, eu vi com os meus olhos, eu não só ouvi falar, eu vi com os meus olhos o milagre de Deus na minha vida. Então eu sou muito grata a Deus por isso, por estar aqui, por você estar ouvindo. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, compartilhe com aquela pessoa que está achando que a vida acabou, que está achando que está passando por problema, compartilhe. Se você sentiu que esse vídeo de alguma forma te motivou, não fique com ele só para você, tá bom? Um beijo enorme, fica na paz e que Deus abençoe a vida de cada um.